O Corinthians perdeu por 2-0 para o Vasco da Gama na noite da última quarta-feira, encerrando um tabu que durava cerca de 14 anos. E o Balotelli, vem ou não vem? Ramon Dias é o novo treinador do Corinthians e comandará o primeiro treino do Timão nessa quinta-feira no CT Joaquim Grava. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica aqui nesse vídeo, deixe o seu like. Meu nome é Gabriela Sena, bem-vindo ao Boteco Corintiano. E é isso, gente. Ontem o Corinthians foi para São Januário e acabou perdendo por 2-0 para o Vasco. Dos últimos jogos para cá, o Corinthians parece que vem colecionando jogos ruins, vem colocando na prateleira qual jogo é o mais ruim do Corinthians para a gente conseguir avaliar, né? Porque ontem conseguiu ser muito pior do que contra o jogo contra o Cruzeiro na rodada anterior, a derrota para o Cruzeiro. Mesmo o Vasco ainda vencendo, o jogo entre as equipes foi muito ruim. Pra falar a verdade, o Vasco é um time muito ruim, consegue ser muito ruim. Com todo respeito à equipe carioca, o Vasco tem um time extremamente limitadíssimo, óbvio. O Corinthians também, mas ontem conseguiu ser um jogo horroroso. Falando sobre quem a gente quer falar, que é sobre o Corinthians, o time é muito pobre. Essa é a palavra. Pobre de tática, pobre de futebol, pobre de tudo. Pobre de garra, pobre de todas as questões que a gente esperava do Corinthians dentro de campo. A gente não consegue ver um time equilibrado, um time que consegue ter uma proficiência, um time que joga no coletivo, que consegue criar jogada. Não tem isso. Absolutamente nada. A defesa do Corinthians é péssima, o ataque do Corinthians é pior ainda. No meio campo, pra mim, só se salva o Bitton. Ontem o Bitton, mais uma vez, fez uma partida espetacular, mas é aquilo que a gente sempre fala, não é um jogador que vai salvar o time da merda, pra falar o português mais correto, não é um jogador apenas que vai fazer isso, né? Eu entendo que o Lagutia, que é o técnico interino, vem fazendo milagre, mas não tá rolando. Ainda assim, o Corinthians consegue ser extremamente ruim. Eu até ouvi uma análise sobre a questão da gente analisar o Corinthians de uma forma um pouco mais abrangente do que das 4 linhas, né? O Corinthians em si passa por uma situação muito difícil. E parece que o buraco fica ainda mais fundo com o passar do tempo. Parece que não tem solução. Aquele discurso de Augusto Melo no início do ano, de que o time ia melhorar, de que a gente ia ver coisas diferentes no time, ia ver o time jogando bola, que até mesmo o próprio Rubão, que estava aí no cargo de diretor, falou que a gente ia poder ver um time jogar futebol. E o que a gente vê a cada dia que passa é um time se afundando ainda mais, tanto nas promessas ou numa gestão que não tá dando certo, que tentou fazer aí mudanças bruscas, os jogadores, a gente vê jogadores pulando fora de todas aquelas. E claro, para mim, são jogadores, deixando bem claro, são jogadores que não merecem estar no clube. Porque a gente não abandona o barco daquilo que a gente realmente se importa, que tem amor e que quer fazer dar certo. E é claro que tudo ali depende também da nossa piramidezinha que eu falo, né? Lá de cima para baixo, de uma gestão, de um planejamento. Mas é aquilo. O Corinthians se afunda cada vez mais numa situação que parece que não vai ter saída. É assim que eu vejo. É assim que eu consigo mensurar o que está acontecendo. Ontem, além de um jogo péssimo, horrível, não ter nenhum jogador para dar explicação, ou nem mesmo o próprio presidente, nem podemos falar sobre técnico, o Corinthians ainda anunciou ontem um treinador para a equipe, mas a gente não conseguiu nem saber, ter uma justificativa dos jogadores. É claro que nada adianta, né? Não adianta o jogador chegar lá na frente e falar, eu peço desculpa, patrocínio, menino, pororó. Não adianta. Mas é claro que a gente espera que o mínimo é que tenha, né? E a gente sabe como que se já é difícil pra eles uma derrota, difícil. Pra nós, ainda, pior ainda, o torcedor, né? Que acompanha, que vai no jogo, que tá lá, que grita, que
que inclusive teve a questão dos jogadores dos torcedores que sofreram um acidente, que acabaram sendo vítimas aí de um trágico acidente, indo ver o time lá jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. E é isso, né? Já é difícil para eles, para nós, então, né? Vamos dizer que é quase impossível, né? Mas assim, gente, ontem o que a gente conseguiu ver é que o time tá cada vez pior, né? Tá na zona de rebaixamento, a gente continua na zona de rebaixamento. Para fazer uma conta aí mais exata, o Corinthians precisa, para fugir dessa situação, aí o Corinthians ainda tem 22 jogos para disputar no Campeonato Brasileiro. São 22 jogos que o Corinthians tem. O Corinthians tem apenas 12 pontos, tem 16 jogos. São 2 vitórias e 6 empates. 2 vitórias e 6 empates. Ok, pro Corinthians conseguir uma pontuação aí boa para fugir dessa situação, o Corinthians teria que, de fato, fazer 45 pontos, né? Até o fim aí do torneio. Fazendo a conta aqui. Então, o Corinthians teria que vencer desses 22 jogos, teria que vencer 11 partidas. 11 jogos aí. O Corinthians não tá vencendo. São 16 jogos, o Corinthians tem 2 vitórias. 2 vitórias. 2 vitórias contra adversários que o Corinthians arrancou. Fazendo o pior no erro do adversário, né? Conseguindo vencer. Porque o jogo contra o Vitória eu enxergo dessa forma. O Vitória com o time que tem, que é um time muito, muito mais abaixo do Corinthians. E o Corinthians não conseguiu vencer o Vitória, sabe? Dentro da sua própria casa. Não, conseguiu vencer o Vitória, mas conseguiu vencer naquilo, né, gente? Fez um jogo extremamente terrível. Conseguiu ali marcar no finalzinho com o Giovani. Mas fez um jogo péssimo. Péssimo dentro da sua própria casa, com a sua torcida. E suou o Pérez para conseguir vencer. Imagina, ter que vencer 11 jogos daqui para frente. Para ter um aproveitamento aí no máximo de 50% no Campeonato Brasileiro. Chega a ser ridículo. Ridícula a situação que a gente tá. Eu não consegui enxergar, eu não tenho uma perspectiva de melhora com tudo que tá acontecendo. Falando sobre reforços. Até agora, foi de fato anunciado o goleiro. Só que o Corinthians ainda teve o anúncio ontem de que o Corinthians está em conversas com o Balotelli, centroavante. Com o jogador italiano que, se você for olhar os números dele, pra mim, não compensa. Não compensa. Você trazer um jogador que na última temporada atuou em 16 jogos. Hoje o Corinthians faz 30 jogos e lá cacetada. Mais disso. O jogador não é mais aquele jogador de antes. E vem pro time com um salário extremamente alto pra ir estar numa missão de tirar o time da merda, praticamente. Pra mim, eu não vejo como certo essa negociação. Mas assim, ontem uma conversa assim no off, né, que de fato publicaram, era que o Augusto Melo negou essa informação com o Balotelli. Mas eu, sinceramente, olhando pra tudo que o Augusto Melo já falou, deixa eu te falar as promessas e tudo, é bem provável, assim, na minha opinião, o Corinthians vai acertar com o Balotelli. Vai. Parece que é uma imensa, besteira. Porque o Balotelli é limitado hoje, né? É limitado. Apesar de ter tido uma carreira de excelência e tudo mais, mas se você for olhar os números na última temporada, não é legal. Ah, Gabi, mas e o Roberto? Ontem, mais uma dele que ele não acerta. Mais uma dele que ele não acerta. Eu entendo que o momento. Ah, Gabi, ele tá no momento, mas tá sempre nesse momento. Desde o ano passado é assim. Realmente, a gente precisa de alguém que busque reforços, entendendo o momento do Corinthians e pensa, colocando a cabeça pra pensar. Vou trazer um jogador que, de fato, esteja preparado para esse desafio, para eu ali pagar um salário para ele. Também não paga muito, por quê? Não adianta você trazer o Balotelli com um salário extremamente alto, aí de 1 milhão, e não pagar os jogadores que estão saindo do clube. Não tem os jogadores aí,
abandonando o barco porque não pagou direitos de imagem, é FGTS, sabe? Tem coisa que a gente tem que colocar a cabeça pra pensar, né? Ok. Ontem o Corinthians anunciou o Ramon Dias, o argentino, treinador que esteve no Vasco, teve uma carreira de muito respeito pelo River Plate, atuou aí no Al Hilal. E, claro, no Rio de Janeiro ele foi treinador do Botafogo também. É um treinador que tem uma história extremamente vitoriosa aí pelos clubes que passou. É um treinador identificado com a torcida, né? Inclusive veio para o Corinthians sabendo que vai ter uma torcida aí para apoiar e se identifica com a torcida do Timão. Mas é claro, é aquilo. Ele já vem com um desafio muito grande. Eu acho que com um time muito melhor que o Vasco tinha no ano passado. Muito melhor. Ainda assim, essa demora, sabe? Me incomodou. Essa demora para anunciar, para trazer o Ramon, para ficar esperando o Carille, sabe? Tem coisa que realmente eu não entendi ali. E me pareceu bastante amador da parte de Augusto Melo, pra falar a verdade. Mas assim, gente, o que eu de fato espero que eu confio, entrego, é que Ramon Dias consiga dar um jeito nisso, né? Porque a gente não pode, daqui pra frente, perder mais. A gente já falou isso anteriormente, e vem clicando nessa tecla de que o Corinthians não pode mais perder. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro hoje tá perto de cair. Tá perto de ir pra Série B. Ontem o coro da torcida do Vasco foi vergonhoso pra gente. Também eles não podem falar outra coisa, né? Passou e despassou na Série B. Mas ainda assim, a situação do Corinthians é essa hoje. A realidade que o Corinthians enfrenta hoje, que tá diante, é de um possível rebaixamento. Se continuar da forma que tá. É claro que a gente... O pior que a gente enxerga aí do Corinthians no momento amplo, assim, é toda essa situação que envolve o time politicamente falando, fora a gestão de Augusto Melo, que já não vem sendo prazerosa. Ainda assim, o time não consegue... não tem futebol para jogar. Parece cada vez um buraco, mais fundo, parece que não sai nunca desse buraco. Mas é isso. Essas são as informações de ontem para hoje, né? Após ter a derrota para o Vasco, o Balotelli, que também ainda saiu hoje que eles saiu hoje do GE, né? Apurado pelo Globo Esporte, que eles ainda tentam conversar. Estão conversando, acertando as coisas. Na minha opinião, é possível que ele venha. Não vejo com bons olhos essa vinda do Balotelli. Pensaria em outras possibilidades. Claro, esse não é o meu papel. Vamos deixar bem claro aqui, é o papel de quem é ali, do gestor, né, de futebol do clube, né. E claro, o Ramon Dias, o que eu espero é que ele consiga, sim, eu desejo que ele consiga fazer o time entrar na sintonia e mostrar o potencial de cada um ali dentro de campo para conseguir sair dessa situação. É só isso que eu espero. E eu acho que a torcida toda espera. Mas é isso, para não ficar muito longo o vídeo, a gente tá numa situação muito complicada, já falei sobre a pontuação, nos próximos desafios o Corinthians precisa vencer. E a gente reza para que isso aconteça. Bom, deixa seu like aí no vídeo. Eu sei que dos últimos vídeos foram bastante longos também. Parece que vai durar uma eternidade pra gente falar sobre todos esses assuntos ainda. Eu acho que daria mais tempo de vídeo pra falar sobre tudo que tá acontecendo. Só que realmente é desgastante falar pra gente falar sobre isso. Todo vídeo, a mesma coisa a gente falar sobre os problemas do Corinthians, né? Mas, enfim, deixa seu like. Se você puder compartilhar também com as pessoas. Eu e o Boteco Corintiano agradecemos muito. E é isso, tenha uma ótima semana. Eu sei que é difícil até a gente tentar ter, mas a gente faz tudo na medida do possível. E vamos rezar hoje à noite para o Corinthians, rezar todas as noites, né, para que o Corinthians consiga, de fato, trazer alegria para o povo corintiano.